Olá, tudo bem com você? Para que uma professora precisa entender de finanças? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu vou te trazer aqui 5 razões para você definitivamente começar a pensar sobre esse assunto. Primeiro motivo, para não ficar pensando apenas na aposentadoria. O primeiro motivo que você, professora, precisa começar a entender sobre finanças é para você começar a se aliviar dessa esperança que só no futuro você vai descansar, que só na aposentadoria você vai poder fazer o que você quer, que você vai poder ser livre. Quando uma professora começa a entender de finanças, ela começa a se motivar e ela começa a encontrar razões no agora para que quando ela chegar na época da aposentadoria, ela realmente desfrute. É um erro muito comum muitas professoras pensarem assim: quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou fazer filantropia, eu vou não sei aonde, eu vou. Tudo é para o futuro. E quando você começa a se organizar financeiramente, você compreende que a aposentadoria, na verdade, ela só vai fazer sentido para você se você realmente entender de finanças, porque só o dinheiro da aposentadoria daqui a muitos anos ou pouco, eu não sei quanto tempo falta para você se aposentar, só isso não será suficiente. E mesmo que você tivesse a aposentadoria mais gorda do mundo, se você não entender de finanças, ela seria como um salário qualquer. Então, o segredo está em você compreender o que tem por trás de uma organização financeira. Muitas vezes a gente pensa que a organização financeira é só olhar planilhas, é só verificar o que entra e o que sai, e vai muito além disso. Quando uma pessoa é organizada financeiramente, ela é uma pessoa mais motivada, porque ela sabe exatamente o que ela está construindo para o seu futuro. Inclusive, ela sabe exatamente que tipo de qualidade ela vai ter na sua aposentadoria, o tipo de qualidade de vida que ela vai ter na sua aposentadoria. Então, o primeiro motivo é esse, é para não ficar focando apenas na aposentadoria, mas, pelo contrário, é para fazer com que esse período da aposentadoria seja realmente um período prazeroso, um período onde ela não vá sofrer porque não pensou antes de se aposentar. E quando você faz um planejamento financeiro antes, você com certeza vai fazer melhor uso desse dinheiro e você vai, de repente, você já vai ter conquistado a sua independência financeira. E a aposentadoria, ela vai ser, na verdade, mais uma ferramenta para você desfrutar daquilo que você sonhou. Então, esse é o primeiro motivo. E agora nós vamos ao motivo número 2. Por que uma professora precisa entender de finanças? O segundo motivo que uma professora precisa entender de finanças é porque ela já tem uma disciplina nata. O professor, ele precisa, na verdade, a sua própria profissão já exige que ele seja uma pessoa disciplinada. E muitas vezes as professoras estão desperdiçando essa oportunidade que já é intrínseca da sua profissão e não está fazendo uso, porque um dos motivos de uma pessoa ser organizada financeiramente é a disciplina. Então, se você já tem disciplina para chegar no horário na escola, para ter os seus planos de aula organizados, você já tem os dias certos para preencher trilhões de diários, você já precisa saber exatamente o que você vai construir naquela aula. Isso, ao longo dos anos, lógico, o hábito de você se organizar para dar aulas já é um caminho parecido com o hábito de organizar as finanças. A grande diferença é que você vai lidar com outro tipo de assunto. Porém, o professor, ele já é disciplinado. Aí você pode estar falando assim: ah, eu não sou disciplinada, eu sou muito desorganizada, eu não dou certo para isso. Você já tem, mesmo que você não seja, você se tornou, porque senão você não estaria dando aula. Não tem como você ser uma pessoa totalmente desorganizada se você não estiver com os trabalhos, com os assuntos,
com tudo que você precisa de ferramenta para auxiliar o desenvolvimento do seu aluno, se você não tiver essa organização. Então, o segundo motivo é porque você já é uma pessoa disciplinada no sentido de dar aulas e você vai canalizar essa rotina, esse hábito, que eu posso dizer, esse gatilho que já está desenvolvido dentro de você, para o lado das finanças. Porque em vez da gente começar a questionar o porquê que eu não ganho nada, o porquê que o meu salário é pouco, o porquê, começa a pensar nas 1000 possibilidades que existe de você fazer com que seu dinheiro sobre mais, fazer com que seu dinheiro realmente seja bem empregado, começar a pensar numa independência financeira. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o que é independência financeira para que você comece a pensar sobre isso. Poxa, mas o que é realmente independência financeira? Porque muitas vezes a gente pensa, independência financeira é eu não precisar trabalhar nunca mais, né? Será se é isso, independência financeira? Ou independência financeira é eu não depender de ninguém? Existem muitas coisas que a gente constrói na nossa mente, mas eu vou trazer um vídeo exclusivo falando sobre isso, o que é independência financeira, para que você, através desse conhecimento, se for uma novidade para você, para que você comece a implementar na tua vida. Então, o segundo motivo é esse, é o professor aproveitar as habilidades disciplinares que ele já tem para canalizar para as finanças, porque você já está com um ponto na frente, viu, professora? E agora nós vamos à terceira razão de por que uma professora precisa entender de finanças. A terceira razão por que você, professora, precisa entender de finanças é para que você não cometa os erros que muitas profissionais da educação cometem. Inclusive, eu cometi bastante. É a gente começar a achar que por termos uma pseudo-estabilidade, a gente pode gastar tudo que a gente ganha. Quando você tem uma educação financeira, você já não olha para isso com esse olhar. E o melhor, você já sabe os gatilhos, você já estuda os gatilhos que vão te sustentar nessa decisão, né? Então, quando você estuda educação financeira, você já começa a compreender que o seu dinheiro tem muito valor. E com isso você começa a ter um relacionamento diferente. Então esse terceiro motivo, ele faz com que você evite cometer os erros que a maioria comete. Comete. Como assim? Não entendi. Quantos profissionais você conhece que estão sem nenhum tipo de empréstimo? A maioria das profissionais da educação sempre estão atreladas a algum empréstimo. Não são todas, mas uma grande maioria, segundo as pesquisas que eu já fiz, estão com algum tipo de empréstimo, com algum tipo de consignado em folha. Então, quando você já recebe o seu salário, você já está pagando ali para o banco uma quantia absurda de dinheiro. E o que te levou a fazer esse empréstimo? Se isso não foi uma desorganização financeira. O que faz a gente fazer o empréstimo? O empréstimo, por exemplo, tem até empréstimos que carregam o nome de empréstimo emergencial. Ou seja, você sempre está ali apagando incêndio, porque você não teve a preocupação de entender um pouco sobre finanças e começar a se organizar para ter dinheiro, para que o teu dinheiro sobre mais, para que você não faça esse tipo de empréstimo. Então, quando você entende de finanças, você se organiza para não cometer esse tipo de erro. Kézia, você está dizendo que é errado fazer empréstimo? Não, eu já fiz muito empréstimo. Mas por que eu fiz muitos e muitos empréstimos? Inclusive, para fazer a minha casa, eu fiz um monte de empréstimo. Eu sei, mas por que isso aconteceu comigo? Porque eu não tinha uma noção de educação financeira e eu achava que aquilo era a melhor saída. Me ajudou? Me ajudou. Me arrependi? Não me arrependi. Por quê? Porque ali eu estava num processo de experiência e também eu não sabia. Eu vou me arrepender de algo que eu não conhecia? Ou seja, a minha consciência naquele momento me levou a essa decisão. Então eu não posso me arrepender disso. Mas a partir do momento que eu tenho uma educação financeira, que eu conheço aquele processo, que eu sei quais são as outras estratégias que eu posso utilizar para que eu tenha uma renda, eu não preciso estar escrava de empréstimos e ficar só com um troco no final do mês, quando eu vou receber o meu salário. Então, esse motivo para você entender educação financeira é para que você não cometa essas falhas, para que você tenha mais dinheiro e você construa a sua
tão sonhada independência financeira. Ah, Kézia, eu não sei nem o que é independência financeira. Se você não sabe ainda, eu vou fazer um vídeo e vou falar sobre isso. Mas se você já sabe, mais um motivo para você começar a se organizar para que você tenha essa independência. E o quarto motivo de o porquê que uma professora precisa entender de finanças é porque isso vai lhe ajudar a se autoconhecer. Kézia, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Tudo. Quando você começa a estudar sobre finanças, você começa a estudar sobre você, sobre o porquê que você utiliza tais gatilhos. Gatilhos emocionais, que você utiliza para fazer compras, por que você às vezes você é compulsiva, o porquê que você gosta de determinadas coisas e aquelas coisas não atribuem, não somam nada para a sua vida, mas você não consegue se livrar daquelas situações. Quando a gente começa a estudar educação financeira, a gente acaba que se esbarra dentro de nós mesmos. A gente se esbarra com conflitos que existem dentro da gente e que durante muitos anos, que durante o decorrer da nossa vida, a gente não olhou para isso. A gente viu isso com naturalidade, como se fosse algo normal da vida de qualquer pessoa. Lógico, a gente age tudo dependendo dos nossos valores que a gente carrega e do nosso nível de consciência, não tenho dúvida disso. Porém, quando a gente conhece a gente mesmo, a gente consegue ter muito mais força para a gente se controlar, porque a gente sabe respeitar os nossos valores. E falando de valores, eu vou fazer também um outro vídeo falando apenas sobre valores. O que os valores eles são capazes de nos fazer a gente agir. Quando a gente tem os valores claros, a gente acaba que tem ações, porque na verdade nós somos governados pelos nossos valores. E às vezes os nossos valores fazem com que a gente gaste mais do que a gente deveria gastar. E o que eu vou falar sobre valores não é para você mudar os seus valores, porque eles são inegociáveis e os valores são seus. Mas como a gente reconhecer que os nossos valores, eles estão interferindo nas nossas finanças. Então eu vou fazer um vídeo sobre ele para que possa lhe ajudar também. Então esse quarto motivo te leva a conhecer você mesma, leva a te ajudar a conhecer você mesmo. Então esse é um dos motivos que você também precisa estudar finanças, porque vai muito além do que fazer conta, vai muito além do que economizar. Estudar finanças é libertador, ele vai te levar para caminhos que você vai dizer, uau, por que eu não olhei para isso antes? Por que eu não tive esse olhar? E o porquê, Kézia, que você começou a falar sobre esse assunto? Porque foi algo que começou a me incomodar. Eu convivo com professoras há mais de 23 anos que eu estou na educação diretamente trabalhando. E eu percebo que muitas dores das profissionais é essa falta de organização. Muitas vezes a gente interpreta com outro olhar. A gente acha que é só porque o salário não é tão grande quanto a gente gostaria de ganhar. Mas na verdade, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se uma pessoa ganha 30 mil reais e ela gasta todo mês esse valor, e uma pessoa ganha 3 mil reais e ela consegue tirar ali um grande valor para investir ou para guardar ou em economizar, quem é a pessoa mais rica da situação? Tem diferença? Então essa resposta você responde para você mesmo. Então quando a gente começa a estudar sobre finanças, a gente compreende que os gatilhos que a gente precisa trabalhar, eles estão além, além do quanto você recebe. Às vezes a gente se auto-sabota. Eu não ganho, eu não invisto, ou eu não guardo dinheiro, ou eu não faço tal viagem, ou eu não planejo algo que eu gostaria porque eu não tenho nem chance de planejar porque o meu salário já é pouco. Isso é uma crença limitante. A gente sim consegue fazer com que a nossa vida financeira tenha prosperidade independente do salário. Às vezes eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e conseguiram construir kitnet. Eu tenho esse depoimento. Então, gente, é muito impressionante como a nossa cabeça, a nossa forma de enxergar as coisas, elas determinam o que a gente vai ter, de lucratividade, de prosperidade em todas as áreas da nossa vida, porque uma coisa vai levando a outra. Você precisa entender de finanças por esse quarto motivo também, para que você possa conhecer mais sobre você mesmo.
E agora nós vamos ao quinto motivo. Por que uma professora precisa entender de finanças? Para que você comece a pensar na sua independência financeira. Ah, Késia, mas isso aí não é coisa nem para o meu mundo. Para que eu vou falar sobre independência financeira? Para que você comece a sonhar com algo, o primeiro passo que você precisa é começar a entender o que é isso. Eu sei que esse vídeo eu não vou poder explicar porque o objetivo desse vídeo não é falar sobre independência, mas no próximo vídeo que eu for fazer, eu vou falar especificamente sobre isso. Então fica atenta que eu vou falar sobre isso para que o vídeo não fique muito longo. Quando você começa a entender o que é independência financeira, automaticamente isso vai fazer com que você desperte gatilhos em você que vai te ajudar no processo de organização de finanças, porque você vai se enxergar lá na frente e você vai começar a viver o dia a dia com mais prazer, porque você não vai estar economizando, carregando um peso, porque é tão ruim você começar a poupar ou guardar dinheiro ou a economizar sem isso ter um sentido para você, sem isso te dar prazer. Quando você tem a noção, você sabe, você entende sobre independência financeira, você vai ter um gatilho muito forte para fazer você ter essas atitudes. Exemplo, de repente você está ali dividido entre comprar um objeto que de repente você está desejando e aí você lembra que você tem uma independência financeira a ser construída. Aquilo vai ficar tão pequeno diante daquele teu sonho, daquele teu objetivo, que você vai ver que aquilo não passa de um desejo, que na verdade você não está precisando, você está desejando. Quando você tem uma educação financeira, quando a professora ela tem essa educação financeira, até no dia a dia dela ela tem mais prazer. Porque quantos desafios uma professora não enfrenta em sala de aula? Quantos desafios uma professora não enfrenta no decorrer da sua vida profissional? Quantas vezes ela tem que ir para casa às vezes chorando dentro do seu veículo ou a pé mesmo, chorando porque se deparou com coisas que ela não conseguiu resolver. Às vezes é um aluno que a ameaçou, às vezes é um pai que entende que aquela sala de aula é um depósito de aluno e ele acha que a professora ela tem que resolver todos os problemas ali daquele aluno. Às vezes o problema está vindo ali da sua própria família e ela se vê no direito de procurar ajuda para aquele aluno. Às vezes vai atrás de um pai para poder ajudar e o pai joga a responsabilidade para a escola. Então são tantos conflitos, são tantas coisas que ela enfrenta no seu dia a dia que tira a sua força. Quando a pessoa ela tem uma motivação, ela entende o porquê que ela está ali, ela entende o porquê que tipo de aposentadoria que ela vai querer, que tipo de saúde que ela quer, que tipo de pessoa, de transformação que ela quer deixar no mundo, isso muda tudo. Porque até esse olhar, essa dor, esse sofrimento dela fica mais leve, porque ela tem razões ali além da sala de aula. O mundo dela não é só aquelas quatro paredes de sala de aula. O mundo dela vai além. Então, quando o professor ele pensa em começar a construir a sua independência financeira, esses problemas do cotidiano, eles são mais leves, digamos assim. Porque ele começa a encarar que aquilo ali ele vai poder ajudar aquele aluno, ele vai poder utilizar as estratégias que ele tem, mas ele sabe que ele precisa ter saúde emocional. Ele não vai deixar aquilo se deparar porque ele tem razões, além das quatro paredes, para não viver dependendo apenas daquela dor. Porque muitas vezes o que eu sei e eu já vivi é que a gente está na escola e a gente se depara com muitas coisas que a gente não concorda, que fere os nossos valores e que a gente não consegue mudar aquilo ali. A gente não pode mudar o poder público. Muitas vezes são professoras que trabalham em escolas públicas e também tem professores que trabalham em escolas particulares. Cada estabelecimento desse tem os seus valores, tem os seus motivos, tem a sua forma de lidar com aqueles profissionais. E muitas vezes aqueles profissionais, eles não engolem certas atribuições, certas diretrizes, né?
muitas coisas que vêm para que ele às vezes faça e que ele não concorda. Muitas vezes o professor está ali na sua sala de aula, então chega ali a diretora, olha, agora, a partir de agora, vocês vão ter que agir dessa forma, porque é assim que vai ser, porque a gente recebeu como é que eu posso dizer aqui para não ficar muito forte, né? Uma recomendação lá do órgão maior, que vocês ajam dessa forma. E muitas vezes aquilo fere até o valor do professor. E aí ele leva aquele problema para casa e fica irado, e fica com raiva, e vai para sindicato. Não tem nada contra sindicato, mas às vezes bota o sangue para falar ali em uma greve, por exemplo, e se estressa, e aquilo faz mal para a sua saúde, simplesmente porque ele não conseguiu ver as razões que ele tem para viver além da sala de aula. Existe tanta coisa linda para se viver além da sala de aula, e muitas vezes ele não vive problemas só ali naquele lugar. Ele leva para sua família, às vezes desconta na família. E por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz muito isso, foi normal da minha vida. Então é muito comum a gente se deparar com isso. Então, quando a gente tem esses nossos porquês muito claros, a gente consegue, pode ter certeza que a gente consegue minimizar muitas dessas dores que a gente vive no dia a dia. Então, que você compreenda que uma professora, ela precisa sim entender de finanças. Ela precisa sim entender de finanças, porque isso vai fazer uma diferença brutal na sua vida, no seu dia a dia. É isso que eu trouxe para hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo.